Olá pessoal, muito bom dia. Espero que tenhamos nestas próximas semanas uma boa assiduidade com esta ferramenta, que vocês já conhecem, não é novidade aqui comigo, e que a nossa saúde, aí, acima de tudo, fique em dia, né, devido aos últimos acontecimentos. Vida que segue, pessoal. Nós vamos agora dar início às aulas de dilatação térmica. Tá? É um conteúdo que se aplica muito em nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. E vamos lá então. Dilatação térmica, pessoal. Você já deve ter ouvido falar, tá ok? Esse termo dilatação é um termo que não é muito novo, com certeza. Tá? Mas para nós aqui na física, né, estudando termologia ainda, tem esse conceito. E quando aumentamos a temperatura de um corpo sólido ou líquido, né, não há como se falar em dilatação em gases, mas em sólidos e líquidos, né, a gente, quando aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das partículas. Vocês já sabem disso, que compõem esse corpo. No entanto, tem uma consequência que a gente ainda não abordou, justamente a dilatação. Uma das consequências é o afastamento, né, a distância média entre essas partículas, quando se aumenta a temperatura, aumenta. Isso resulta em um comportamento normal, tá, da substância, do nosso sistema, em um aumento nas dimensões do sistema, do corpo, tá, do volume, da área ou do comprimento. Ok? Dessa forma se resume dilatação térmica. Bom, aplicações, né? Na construção civil, está aí um exemplo nessa imagem, tá, pessoal? Para prevenir trincas e rupturas com estruturas de concreto ou até de qualquer material, mas principalmente, né, na construção civil, concreto, asfalto, metal, né, nessas coisas bem grandes, se percebe claramente essas folgas que são deixadas entre partes da estrutura. Bom, aqui na imagem aparece num encaixe aqui, são as chamadas juntas de dilatação, como eu coloco aí. Tá? É super necessário e é indispensável para qualquer estrutura. Não é só nas estradas, nos prédios, nas calçadas, mas também aqui a gente vê na imagem nos trilhos de trem. Tá? Aqui dá para ver claramente que existe uma junta de expansão aqui que chamam nos trilhos de trem. Tá? Aqui também eu aponto a rede elétrica. Você já deve ter percebido que a rede elétrica, os fios não estão perfeitamente esticados e nem poderiam, por conta da dilatação. No caso da rede elétrica é interessante, não é nem da dilatação, essa positiva maior que zero, em que há um aumento da dimensão dos fios, né, do comprimento dos fios. Mas a gente vê esse desenho das redes elétricas devido à dilatação que eu chamo de negativa, né, ou a contração. Porque da mesma forma que um sistema recebe a energia e aumenta a sua temperatura, ele vai dilatar, vai aumentar suas dimensões, mas se ele cede energia, ele vai diminuir a temperatura e ele vai contrair. Então, no caso das redes elétricas, é trabalhado muito essa questão para contração, principalmente. Se deixar o fio totalmente esticado, num dia quente, por exemplo, muito quente, no inverno, quando tiver muito frio, a rede corre o risco de
ceder, de cair. Os postes, de puxar os postes, derrubar postes por conta apenas da contração. Perfeito? Então, iniciando numa primeira parte, a gente vai classificar aquilo que a gente chama de dilatação linear. Tá? Esse linear está aí para dizer que a dilatação vai ser analisada ou interpretada apenas em uma dimensão. Ok? Como eu coloco aí, tá? Eu tenho barras aqui de um determinado material, de comprimentos diferentes, né? A temperaturas diferentes. A dilatação de apenas uma das suas dimensões sobre as demais, ou ainda podemos estar interessados em uma única dimensão do sólido, mesmo que ele dilate em outras dimensões, a gente chama então de dilatação linear. Como eu coloquei, nós vamos simbolizar aqui, ó, desde já a gente coloca, é o ΔL. Tá? A dilatação é uma variação de uma determinada dimensão. Tá? Então, por isso está o delta ali. Então, aqui pode se aplicar ao desenho que está aqui embaixo, né? Exemplos, trilho de linha férrea, fio de alta tensão, viga de prédio, tá ok? Dilatação superficial já é a dilatação onde pelo menos eu estou levando em conta duas dimensões. Perfeito? Então aqui ó, eu esclareço e dou exemplos. Tá? A dilatação superficial corresponde à variação da área de uma placa quando submetida a uma variação de temperatura. Então, exemplo, piso de uma calçada, placa metálica, ocorre também nos objetos circulares como anéis. Né? Aqui tem uma aliança, por exemplo. Então, aqui eu mostro que a placa a 20 graus Celsius tem uma dimensão, a 100 vai estar a uma dimensão, vai ter uma área ainda maior. Aqui um exemplo interessante, pessoal. Nessa situação da dilatação superficial, nota aqui que nessa plaquinha aqui que está presa a este suporte, se eu aqueço essa placa, então vai aumentar a temperatura da placa, da lâmina, né? Só que ela tem, não sei se vocês conseguem perceber, ela tem aqui um buraco circular aqui nela, né? O interessante é que esse buraco circular aqui vai ter uma área. A área vai aumentar do mesmo jeito que a placa, nesse círculo aí, mesmo não tendo buraco, aumentaria. Perfeito? É bem interessante. Então, se eu dilato um material que tem um buraco, que tem uma fenda, tá? Essa parte vazia aí dilata também na mesma proporção, do mesmo jeito que o material preenchido. Né? E para finalizar, pessoal, a dilatação volumétrica. Aí aqui trabalha nas três dimensões, né? Então, comprimento, largura, altura, tá? Profundidade. Então, a variação de volume, isto é, a dilatação nas três dimensões do sólido, tá? Comprimento, largura e altura, é a nossa dilatação volumétrica. Então, exemplos aí, caixa de água de um prédio, por exemplo, vai dilatar volumetricamente. Caixa de sapato, objetos cilíndricos, etc. Tá? Tenho aqui essas figuras aqui que claramente exemplificam para vocês. Tá? A uma temperatura, se aumentar, vai aumentar as suas dimensões. O exemplo interessante aqui, no caso da volumétrica que eu coloco, é, por exemplo, de uma esfera, né? Ao passar por um anel. Tá?
Se ela está fria, ela passa, né, está uma temperatura baixa ali e está nas dimensões possíveis de passar pelo anel, ela passa tranquilamente. Agora, se eu aqueço ela em todas as suas dimensões, tá, né, volumetricamente ela vai aumentar o seu volume. Tá? Então, aqui a aquecida, se ela passava rente, com certeza, se eu aquecer um pouco, ela já não passa mais. Pessoal, como é que a gente quantifica, então, essa dilatação? Para a gente conseguir fazer isso, primeiramente a gente tem que trabalhar com um parâmetro, ou com 3 parâmetros, né? Que são os chamados coeficientes de dilatação. No caso, quando eu estiver falando de dilatação linear, vamos trabalhar com o parâmetro de coeficiente de dilatação linear. É o alfa que aparece aí no slide. Já quando falarmos em dilatação superficial, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, e quando falarmos em dilatação volumétrica, o coeficiente de dilatação gama, né, de dilatação volumétrica. Existe uma relação entre eles, porque o material, pessoal, a substância do que é feito é de ferro, é água, é de aço, é de ouro, é prata, é cobre, alumínio, né? A depender como é disposto esse material, num cubo, num cilindro, uma barra e uma lâmina, né? Nós podemos analisar uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Os sólidos nos permitem, porque eles têm formas definidas, né? Os sólidos nos permitem fazer essa análise das 3 formas. Já o líquido não, apenas na sua dilatação, que a gente chama de volumétrica. Tá? Mas é por isso, por conta, como esse coeficiente ele caracteriza o material, então existem as relações entre os coeficientes a depender da dilatação que a gente vai levar em conta. Tá? Então, o alfa ele é metade do beta, né? Ou o beta é o dobro do alfa, ok? O gama é o triplo do alfa, tá? Ou eu posso entender o gama como 3 vezes o beta dividido por 2. Perfeito? Então, existe essa relação. Muitas vezes, em muitos problemas, a gente vai ter o coeficiente de dilatação linear, mas o pedido é de calcular a dilatação superficial ou a volumétrica. Então, como a gente sabe essas relações aí, não teremos problema. Como lá na calorimetria a gente tinha um calor específico, o calor latente, como aqueles parâmetros que caracterizam termicamente as substâncias, os sistemas, aqui na dilatação a gente vai trabalhar com os coeficientes de dilatação. Então, por isso que é bastante importante. Fórmulas, então, né, seguindo aí, basicamente, eu acho que já deu para entender até agora, a dilatação, a linear, né, esse L, corresponde a quando a gente analisa uma só dimensão. Então, a dilatação dessa dimensão vai ser um ΔL, como já falamos, que é o quê? Puro e simples. Um comprimento ou uma dimensão final menos uma inicial. Tá? Geralmente a gente vai falar em comprimento, então comprimento final menos inicial, como está ali. Tá? Também vamos trabalhar porque é com o aumento, né, com a variação de temperatura que ocorre a dilatação, então certamente ela vai aparecer aqui para a gente. Então, só reforçando, vocês já estão acostumados, uma variação de temperatura é uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Então, para a dilatação linear, no caso, o que a gente vai ter, pessoal? A gente percebe que o ΔL, que é a dilatação, depende do comprimento inicial, do próprio coeficiente de dilatação que caracteriza o material e da variação de temperatura que esse sistema, né, teve. Tá ok? Então, dessa forma, nós podemos igualar então, aquela diferença ali de comprimentos, que é a própria dilatação, a
esses termos aí, comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura, dessa forma. Já para a superficial, pessoal, muito parecido, tá ok? Vai ser, a dilatação superficial vai ser o ΔA, né, vem de área, tá? Vai ser uma área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o delta de temperatura, tá? A variação de temperatura. Então, A menos A0, né, que é a dilatação de superfície, vou igualar aqueles produtos de superfície inicial, beta e delta θ. Aqui eu acho que repetiu, nem precisava repetir. Ah, não. Perfeito. Aqui, no caso, eu estou colocando, ao invés de beta, 2 vezes o alfa. Dá na mesma, como a gente falou anteriormente. Finalizando, o ΔV, tá? A dilatação volumétrica vai ser um volume inicial, vezes o gama agora, e também vezes a variação de temperatura. Então, em termos de fórmula, pessoal, muito simples. Esse conceito novo de dilatação vai ser igual a um produto de 3 fatores. Tá? Então, que é sempre um volume inicial, uma superfície inicial, um comprimento inicial, vezes um coeficiente, um parâmetro, né? Vezes a variação de temperatura em todos. Então, olha só novamente, ó, o ΔV é um V final menos um V inicial. Eu igualo aquilo ali de cima. E aqui, de novo, a relação ali com o alfa, né, com o coeficiente de dilatação linear. Então, o gama é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, o alfa. Os líquidos, pessoal. Dilatação dos líquidos. O líquido não tem forma definida. Tá? Então, vamos só conseguir trabalhar com dilatação volumétrica para líquidos. Perfeito? Não faz sentido uma dilatação de um comprimento do líquido, por favor. Tá? Bom, onde é que a gente vê, pessoal? Né, alguns exemplos, algumas aplicações. Aqui eu trago para vocês o termômetro. Tá? Isso aqui é um termômetro, pode até não parecer, mas é um termômetro. Tá? Existe uma substância termométrica ali no termômetro, geralmente mercúrio, pode ser álcool também. Mas como é que o termômetro funciona? Ele tem um bulbo, né, que armazena a substância aqui inicialmente, tá? E tem um tubo, perfeito? Dentro desse tubinho, num canículo bem fino, é por onde se mexe ali a substância termométrica, o mercúrio aqui no caso, né? Para você ter uma ideia, o que acontece aqui? Quando ele aumenta a sua temperatura, né? Quando ele está medindo a temperatura, é a própria temperatura do termômetro que está variando, ok? Então, quando ele aumenta a temperatura, mercúrio aqui em equilíbrio térmico com o bulbo, o tubo, eles se dilatam. Perfeito? Eles se dilatam. Dilatando, nós vamos ver a coluna de mercúrio se mexendo, ou subindo ou descendo. Tá? Como é bem calculada essa dilatação, se consegue graduar, tá? no tubinho aqui do mercúrio, se consegue graduar direitinho ali para determinada escala de temperatura. Tá? Bem fácil o funcionamento do termômetro. Aqui uma situação que a gente pode, inclusive vocês podem fazer em casa, vocês pegam uma massa, um volume de água, por exemplo, colocam numa medição ali de um recipiente, né, medição previamente padronizada, e, por exemplo, se
nem precisa medir, né? Ele pode estar no limite do transbordar com água, por exemplo. Se aquecer essa água um pouco, ela vai se dilatar e vai acabar transbordando o recipiente. Perfeito? Só lembrando aqui uma coisa que é importante, o recipiente, se a água está recebendo energia, ela aumenta sua temperatura, mas se ela está recebendo energia ao mesmo tempo que o recipiente, ele também aumenta a temperatura e também dilata. Esse que é o detalhe na dilatação dos líquidos, inclusive. Bom, aqui uma tabela, tá, pessoal, com o coeficiente de dilatação de alguns líquidos, medido em graus Celsius na -1. Eu chamo muita atenção à unidade. Perfeito? Muita atenção. Então, aqui alguns materiais, alguns líquidos, né? E aqui, claro, esse coeficiente de dilatação aqui é volumétrico, tá? Porque são líquidos, não há o que se falar. Outra coisa para líquidos. Bom, pessoal, aqui, o que a gente tem aqui? Água, 1,3 vezes 10 na -4, graus Celsius na -1, mercúrio 1,8, glicerina 4,9, maior, né? Benzeno 10,6, maior ainda, álcool etílico 11,2, acetona 14,9. O petróleo é em torno de 10, muito próximo ali do benzeno, tá? Para vocês terem uma ideia. Dilatação da água especificamente, pessoal. Dilatação da água. Olhem só. Aqui um dado. Em países onde os invernos são rigorosos, muitas pessoas deixam suas torneiras gotejando para não permitir que a água contida no encanamento se congele devido ao pequeno fluxo e os canos arrebentem. Por que será, hein, pessoal? Por que será que isso acontece, hein? Por que se a água congela, os canos podem rebentar? Vamos destacar isso aí. Ao se elevar a temperatura de uma substância, verifica-se uma dilatação térmica. Normal, já sabemos disso. Entretanto, a água, ao ser aquecida de 0 para 4 graus Celsius, contrai-se, constituindo-se uma exceção ao caso geral. Esse fenômeno pode ser aplicado da seguinte maneira. Pessoal, existe uma ligação na água que a gente chama de ponte de hidrogênio. Bom, consequência disso, entre as moléculas formam-se grandes vazios, aumentando o volume externo, tá, da aspecto macroscópico, né? O volume externo seria o aspecto macroscópico, aquilo que você percebe. Então, é por isso que nós temos um comportamento que foge à regra. O que é a regra, pessoal? A regra é, se aumenta a temperatura, o corpo, o sistema, dilata, ou seja, aumenta suas dimensões. No entanto, a água, é isso que eu estou dizendo aqui, por conta das pontes de hidrogênio, ela de 0 a 4 está aumentando, não está aumentando? Presta atenção, de 0 a 4 graus Celsius está aumentando. Tá? Se está aumentando, pessoal, deveria dilatar, deveria aumentar o volume de água presente nesse recipiente que a gente está medindo a temperatura. Isso não acontece. Tá? Então, foge a regra. Geralmente, para todo material, deveria aumentar as dimensões. Então, a gente chama isso de comportamento anômalo da água. Vai aparecer em alguns momentos esse termo. Eu já coloco aqui para vocês. Basicamente, aqui eu apresento dois gráficos, tá? Um de volume
versus temperatura e outro de densidade versus temperatura. Então, ali vocês podem olhar que no caso do volume, tá? Nós temos um volume mínimo, tá? No ponto 4 graus Celsius. Um volume mínimo. O comportamento normal seria que, mesmo nessa faixa de 0 a 4, sempre ia aumentando o volume. Tá? Mas a água tem esse comportamento aqui. Bom, se o volume diminuiu, a massa é conservada. Se o volume diminui, significa que aqui no gráfico de densidade versus temperatura, né, porque densidade é massa por volume, lembrando, tá, pessoal? Densidade é massa por volume, lembrando. Se o volume diminui e a massa não diminui, nós vamos ter uma maior densidade. Por isso que aqui aparece um pico na curva, aqui, bem no pico da curva, no ponto 4 graus Celsius. É bem interessante isso aí. Tá ok? Então é isso que eu estou dizendo aqui. Tá? E para a gente acrescentar uma observação, pessoal, a densidade da água no estado sólido, tá? Ou seja, gelo, é menor que a densidade da água no estado líquido. Não poderia ser diferente. Vocês percebem isso todo dia. Você coloca gelo no teu copo d'água. Tá? Lembra disso. Coloca gelo no teu copo d'água. O gelo flutua ou não flutua? Se flutua é porque o gelo tem densidade menor. Perfeito? Está aqui o valorzinho. A água, a gente toma sempre como base a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. O gelo é 10% menor na sua densidade, é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Vamos ver então se a gente entendeu? Vamos fazer algumas perguntinhas a respeito? Vamos lá. Os corpos, ao sofrerem variação na sua temperatura, têm suas dimensões alteradas devido à variação na agitação das moléculas. Nenhuma novidade. Então vamos à pergunta. O que acontece com o corpo quando aumentamos a sua temperatura? Dilata. E se diminuirmos a temperatura? Contrai. Ok? Em algumas situações, a preocupação é apenas com a variação no comprimento de um corpo, uma dimensão. Neste caso, utilizaremos a dilatação linear. Já sabemos disso. Então, aqui eu tenho duas barras de um determinado material, são de mesmo comprimento, né? Uma verde e uma cinza. Ok, se aumentamos a temperatura, ambas as barras dilatam. Por que os corpos sofreram diferentes variações no seu comprimento? Qual é a explicação? E agora? Me perdi. Pessoal, é óbvio. Pela definição da dilatação linear lá, a gente consegue responder isso aí. Tá? Existem duas possibilidades só. Ou os materiais são diferentes, ou a variação de temperatura é diferente. Ok? Portanto, duas barras de mesmo material sofrendo a mesma variação de temperatura apresentam a mesma variação no comprimento? É uma pergunta, mas foi o que a gente viu ali? Não, né? Então, qual seria o outro fator responsável? Está na fórmula lá de dilatação. Está na fórmula lá de dilatação. O que faltou? Falamos em um material diferente. Então, o que classifica o material? O coeficiente de dilatação. Tá? E falamos na variação de temperatura. O que faltou? O comprimento inicial. Tá ok, pessoal? A dilatação ela depende do comprimento inicial. Então, se os comprimentos são diferentes, tá? A dilatação também será diferente. Perfeito? Aqui, um caso esquemático de dilatação superficial. Olhem só.
eu tenho agora aqui uma, vamos colocar assim, uma tábua, né? Aqui tem uma determinada área. Perdão, aqui ainda é dilatação linear, mas um caso esquemático, ok? Então, eu tenho uma barra, uma tábua aí, mas eu analisando apenas o comprimento inicial dela. Se eu aumento a temperatura dela, né, ela dilata. Então, saiu de um comprimento L0, foi para o comprimento L. Tá? A diferença de L menos L0 é o ΔL. É a dilatação linear, no caso. Perfeito? Que é definida também em termos do seu comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Não esqueçam. Vamos então a um exercício, tá? Similar a um exercício aí a uma questão de vestibular. Então aqui uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius o comprimento de 100 centímetros. Ok? Ou seja, é uma baita barra de ouro, 100 centímetros, né? 1 metro. Né? Determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus Celsius. Então, saiu de 0 para 50, variou 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do ouro para o intervalo de temperatura considerado vale 15 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, os dados estão aí, L0 é 100 centímetros, temperatura inicial é 0 graus Celsius, temperatura final é 50 graus Celsius. O nosso coeficiente de dilatação ali foi dado, é 15 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Pessoal, para as nossas correções e resoluções, se vocês organizarem os dados assim com as unidades, não precisa no cálculo colocar as unidades, a não ser no final do cálculo. Perfeito? Tudo bem para mim. Então aqui eu vou utilizar aqui a fórmula aqui da dilatação linear, tá? Comprimento inicial vezes alfa vezes delta θ. Comprimento inicial 100, o alfa é 15 vezes 10 na menos 6 e a variação foi de 50 graus Celsius, o que me dá 0,075 centímetros. Muito pouquinho, né? Não dá nem 1 centímetro. Não chega a dar 1/100º de centímetro. Tá? Não chega a dar muito pouco a variação, quase imperceptível. Mas aí vai, pessoal, olha só. Qual que é o comando da questão? Determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus Celsius. O comando da questão não é a dilatação. O comando da questão é o comprimento final. Perfeito? Então, eu ainda vou aplicar. Se a dilatação é comprimento final menos inicial, o comprimento final, tá, manda o comprimento inicial para o outro lado, que estava diminuindo, né? Manda para o outro lado somando com a dilatação linear. Então, a definição aqui eu consigo dessa forma, aplicando, tinha 100 centímetros, aumentou 0,075, dá 100,075. Tá bem simples. Próximo. Na figura aí a gente tem um gráfico. Sempre é importante fazer uma análise com gráfico, então eu sempre recomendo. Não abandonem os gráficos, tá? Então aqui nós temos um gráfico que relaciona um comprimento L de duas barras, tá? A e B, em função da temperatura. Sejam respectivamente os coeficientes de dilatação linear alfa A e alfa B, tá? Do material. Então, o que ele está pedindo aqui? Aqui vem o comando, os valores dos coeficientes alfa A e alfa B. Então, pelo gráfico, eu vou ter que tirar os valores. Perfeito, pessoal? O que a gente vai fazer? Olha só. A dilatação linear de A, tá? É L0 de A, alfa de A, delta θ de A.
Tá? Perfeito? Então, aqui eu posso isolar o meu alfa e tirar o valor dele. Tá? Então, olha só. Eu tenho tudo. Olhando o gráfico, pessoal, olhem só. Olha a reta aqui ó, da dilatação. Aqui mostra a dilatação aqui, né, a variação de comprimento em função da temperatura do material A. Olhem só. Saiu de 100 centímetros e foi, quando variou 100 graus Celsius, foi até esse ponto aqui. Ó. Olha, aumentou 4 centímetros. Perfeito? Dá para perceber aqui. Ó. Então, a variação do L aqui vai ser o meu delta L. Perfeito? Só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou botar no silencioso que está atrapalhando. Então, eu tenho aqui que a dilatação é 4 centímetros, o comprimento inicial é 100, o alfa é a pergunta do problema e a variação é de 100 graus Celsius. Isolo o alfa, tá? Vou ter o nosso alfa 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Olhem aqui a unidade, perfeito? Se vocês isolarem aqui, ó, o 100 passa dividindo, corta centímetro com centímetro, e os 100 centímetros, né? E os 100 graus Celsius também vai passar dividindo para esse outro lado. Tá? Então, o grau Celsius no denominador é grau Celsius na menos 1. Olha a coerência das unidades, muito importante. Bom, agora a dilatação linear do material B, tá? Da mesma forma, eu vou isolar, tenho todos os valores aqui também, ó. Se vocês olharem a reta B aqui, ó, variou de 100 para 102, aqui então a dilatação é de 2 centímetros. E também com a mesma variação de temperatura, 100 graus Celsius. Então, o isolo deu metade, né, do coeficiente de dilatação do de A. 2 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. A B já ele pergunta a temperatura em que a diferença entre os comprimentos das duas barras é igual a 4 centímetros. Bom, aqui muito cuidado, pessoal. Aqui ele está querendo que a gente ache a temperatura em que a diferença, tá, entre as duas barras de comprimento dê 4 centímetros. Então, como a gente está considerando um gráfico do comprimento em função da temperatura, então ambas as barras estão variando seu comprimento na medida em que eu aumento a temperatura. Então, eu devo considerar as dilatações de ambas para eu achar esse cálculo aí, para eu achar essa temperatura. Perfeito? E o que facilita um pouco é que ambas têm o mesmo comprimento aqui a 0 graus Celsius. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui, pessoal. Quando é que vai dar 4 centímetros na diferença entre os comprimentos da barra? Quando o comprimento da barra, a dilatação da barra A, né, do material A, menos a dilatação do material B, for igual a 4. 4 centímetros no caso. Tá? Então, já fizemos aqui a dilatação de A é L0, alfa, delta, teta de A, tá? Menos L0, alfa, delta, teta de B. Isso vai ser igual a 4. Bom, vou procurar sempre isolar o termo da temperatura aí, né? Apliquei todos os dados aí agora. E aí, sobra esses dois termos em termos de delta teta. Tá? Bom, o que eu tenho aqui no final? 2 vezes 10 a menos 2 vezes delta teta, igual a 4. Bom, passa para o outro lado. Dividindo, eu vou ter uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Só que não é a variação de temperatura que está sendo perguntada. Está sendo perguntado a temperatura em que a diferença dos comprimentos é 4. Então,
eu entendo então que o θ final menos o θ inicial, que é zero. É zero aqui, ó, θ inicial. Tá? Vai ser igual a esses 200. Bom, como é zero, facilitou, né, pessoal? Realmente é 200 graus Celsius a temperatura em que haverá essa diferença de comprimento das barras de 4 centímetros. Ok? Probleminha bem interessante. Em algumas situações, nos preocuparemos apenas com a variação da área de um corpo. Nesse caso, utilizaremos a dilatação superficial. Tá, pessoal? Como já falamos. Aqui, um esquema aqui que mostra, né? Essa animação aí mostra a variação de área. Tá? É isso que eu quero dar enfoque. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma área A0. Se eu aumento a temperatura dela, eu vou para uma área A. Ok? Essa diferença em verde aí é a dilatação. O ΔA, tá? O A menos o A0. Pela definição, as formas que a gente já viu, eu posso fazer igualar. O beta ele é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, eu posso trabalhar com isso. Então, agora um probleminha envolvendo dilatação superficial. Uma chapa de chumbo tem área de 900 cm² a 10 graus Celsius. Determine a área de sua superfície a 60. Então, eu aumentei a temperatura. Tá? Vou esperar uma dilatação num comportamento normal. O coeficiente de dilatação linear médio do chumbo entre 10 e 60 vale 27 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, é dado o coeficiente de dilatação linear. Linear. Vejam bem. Linear. E a gente quer determinar área. Tá? Área final. Vamos lá, vamos pegar os dados aqui. Área inicial, 900 cm². Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Área final é a pergunta. Tá? A temperatura final, 60 graus Celsius. E é dado o coeficiente de dilatação linear de novo. Bom, vamos lá. Pela fórmula. Lembrando que o beta é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, eu vou multiplicar esse alfa por 2. Ok. E agora eu aplico os dados. 900 vezes 2 vezes 27 vezes 10 na menos 6 vezes 50, né? Porque 50, 60 menos 10 é 50, né? Temperatura final menos a inicial. Eu vou ter uma variação de superfície de área 2,43 centímetros quadrados. Essa pergunta? Não é. É a área final a pergunta. Então, a área final, do mesmo modo que fizemos antes para o comprimento, né, vai ser a dilatação mais a área inicial. Então, nós vamos ter aí uma área de 902,43 centímetros quadrados, pessoal. Facinho, facinho, mel na chupeta. Em outra situação, a preocupação é o volume, tá, pessoal? Então, se aumentamos a temperatura, o volume também aumenta. Tá? Sai de um V0 para um V. Então, a dilatação volumétrica vai ser esse V menos V0, que pode ser calculado em termos do comprimento inicial, do gama, tá? Do coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura sofrida. O gama é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Vamos a um problema. Um paralelepípedo de chumbo tem a 0 graus Celsius o volume de 100 litros. A que temperatura ele deve ser aquecido? A pergunta é temperatura final. Para que seu volume aumente de 0,405 litro.
o coeficiente de dilatação linear médio do chumbo é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1. Para o intervalo de temperatura considerado, que é de 0 a... Aliás, perdão, justamente a pergunta é a temperatura final, né? Então, eu não sei justamente a temperatura final. A inicial é 0, o volume inicial é de 100 litros, a temperatura final é a pergunta do problema e já é dada a dilatação volumétrica de 0,405 litro. O coeficiente de dilatação linear do chumbo é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1. Tá? Então, aplicando a fórmula da dilatação, não esquecendo que o gama é 3 vezes o alfa, né? Nós vamos aqui botar os dados na fórmula. Vejam que eu fico só com o Δθ aqui, sem ter certeza de quanto ele é. Vou isolar. Tá? Aqui uma conversãozinha interessante. Ó, eu chamo a atenção disso aqui porque é importante. Sempre é bacana usar as bases 10. Tá? Os coeficientes de dilatação linear vêm na base 10. Tá? Vem na base 10. Então, ajuda bastante. Tá? Porque eu já posso cortar daqui se eu quiser. Ó. 10 a menos 3 com 10 a menos 4. Eu já posso cortar daqui. Então, vejam bem como a vírgula veio 3 casas para a direita. Aumentou o número. Então, eu tenho que botar o expoente 3 na base 10, só que como eu aumentei o número, mexendo na vírgula, o expoente tem que ser negativo, pessoal. Já aqui desse outro lado, eu só fiz os produtos aqui, e claro, o 100 entrou, descontou lá o expoente negativo da base 10. Tá? 27 vezes 3 é 81, e o 100 descontou o expoente negativo em duas ordens de grandeza. Perfeito, 81 vezes 10 a menos 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Nós vamos ter uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Mas não é a pergunta do problema. A pergunta do problema é a temperatura final. Tá? Então vai ser a variação de temperatura mais a temperatura inicial. Como a temperatura inicial era 0, vai dar o próprio 50 graus Celsius, como a gente tinha feito de forma semelhante anteriormente. Pessoal, para a gente finalizar, e talvez seja a parte mais, não digo difícil, eu diria divertida, né? Porque existe uma diferença tênue, e é nessas diferenças tênues aí que a gente tem que captar, né? E aí resolver qualquer problema de dilatação. Aqui, pessoal, existe aquilo que a gente chama, na dilatação volumétrica, e principalmente aplicada a líquidos, a chamada dilatação volumétrica aparente. Tá? Porque vocês vão ter a impressão de uma certa dilatação, mas essa dilatação que aparece visualmente é a tal da dilatação aparente. Tá? Então, existe uma relação entre a dilatação propriamente dita, que houve do líquido, a dilatação aparente que a gente visualiza, mais a dilatação do frasco, que a gente deve considerar e não esquecer. Tá? Se uma substância aumenta a sua temperatura e ela está, principalmente um líquido, sempre vai estar num recipiente, o recipiente também vai aumentar a sua temperatura, portanto, também dilatando se tiver um comportamento normal, que se espera. Dessa relação, pessoal, a gente tira o seguinte, ó, pelo que a gente sabe de dilatação. Tá? E aqui aparece eu chamo muita atenção ao termo aqui do aparente. Então, a dilatação volumétrica real vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do frasco. Tá? Perfeito? A dilatação aparente vai ter um coeficiente de dilatação aparente. Tá ok? Notem que sempre vai aparecer nos 3 fatores
vai aparecer V0, que é o mesmo. Tá? Que é o mesmo. O V0 aqui do frasco é aquele espaço que o líquido ocupava. Então, é o mesmo volume do líquido, V0. Real, tá? Como é inicial, também é do aparente, porque é o volume inicial que se tinha antes de qualquer coisa. Cortando isso tudo, a variação de temperatura também vai ser a mesma para todos, né? O delta-θ que aparecer pode ser cortado. Então, a gente vai ter um coeficiente de dilatação do líquido, né, efetivo, real, vai ser igual a um coeficiente de dilatação volumétrico aparente, mais o coeficiente de dilatação volumétrico do frasco. Perfeito? Então, aqui um esquema para vocês entenderem bem, talvez não tenha ficado claro, mas agora eu tenho certeza que vocês vão entender. Prestem atenção. O que acontece se aumentamos a temperatura do recipiente? Ele dilata. Tá? A leitura inicial que eu tenho do líquido que está dentro do recipiente é de 50 ml aí nessa altura. Olha o que acontece. Recipiente dilata, líquido dilata, só que ambos têm coeficiente de dilatação volumétrico diferente. Então, nós vamos ter outra leitura. Agora, pela leitura que eu faço, eu tenho 70 ml e não mais 50 ml. Qual foi a variação de volume sofrida pelo líquido? Aparentemente 20 ml. Não? Certo? Errado. Por quê? O recipiente também sofre variação no seu volume, pessoal. Muito obrigado. Tá ok? Eu peço que vocês, a partir de agora, assistam essa aula mais de uma vez, se for o caso, e façam os exercícios do nosso livro na página... Vamos aqui ver. Tá na página... Tem as questões comentadas, né, que é sempre bom dar uma olhada, e os exercícios na página 116. Perfeito? Qualquer dúvida, me mandem aí uma mensagem pelo Moodle, tá? Eu vou deixar o chat ali para que no horário da aula a gente se comunique. Perfeito? Fico à disposição. Muita saúde a todos. Até mais.